Angra do Heroísmo recebeu um colóquio nacional de genealogia, mas o que é a genealogia? O estudo das gerações familiares que nos precederam começa pela pesquisa da sua identificação e depois completa-se, tanto quanto possível, com o estudo biográfico de cada um desses antepassados. Uma vez que toda a gente tem ascendentes familiares, como é evidente, todos têm, seja de que nível social forem, todos têm uma genealogia e, portanto, todos têm uma história familiar para pesquisar e estudar. Contudo, o interesse pela genealogia, o interesse específico pela enumeração de gerações é muito antigo. Não é? Se pensarmos que a Bíblia é talvez o primeiro livro que tem uma dedução, começa aliás por uma dedução genealógica detalhada, isso foi, no fundo, esse interesse foi existindo ao longo dos séculos e nas épocas mais recentes, mais próximas de nós, como, por exemplo, a Idade Média, que há pouco foi referida. O Conde Dom Pedro, num dos mais famosos livros de genealogia portugueses e mundiais, o livro de linhagens. A Associação Portuguesa de Genealogia e o Instituto Histórico da Ilha Terceira organizaram este colóquio que teve o apoio da autarquia angrense e Museu de Angra. A ideia de fazer o colóquio, desta vez aqui em Angra, surgiu muito longe daqui, surgiu em Salt Lake City o ano passado, quando ambos nos encontrávamos no evento da Rootstack nessa cidade, e eu referi os vários colóquios que vamos fazendo aqui e ali, e realmente aos Açores nunca fomos. Aí o Dr. Jorge Forjás imediatamente, com a capacidade de iniciativa que tem, se dispôs a ajudar e é deste conjunto de esforços que resultou aquilo que irá acontecer nestes 3 dias. A Associação Portuguesa, com sede em Lisboa, tem cerca de 40 anos, mais de 500 sócios, a maioria especialista nesta área. O responsável lamenta que as universidades em Portugal não acarinhem a genealogia. É uma pena que a comunidade universitária não dê a atenção devida, o que não acontece em Portugal, não acontece noutras paragens. Eu cito aqui o Oxford Guide to Family History, em que o professor David Day, um professor de História Familiar e Local da Universidade de Sheffield, afirmava o seguinte: os historiadores do futuro irão olhar com algum espanto para o extraordinário crescimento da popularidade da história da família durante as últimas décadas do século XX. Daquilo que a genealogia foi no passado, ao que é no presente e do que pode vir a ser, o que é e para que serve. Ao longo dos séculos, as populações têm servido da genealogia pelos mais diversos propósitos. Chegou mesmo a haver algum preconceito associado a esta ciência. No século XIX, precisamente quando no tempo de domínio destes ideais de igualdade social, e também no século XX, foi quando proliferaram como nunca os estudos genealógicos, muitas vezes com um objetivo primordial, quando não único, de procurar antepassados ilustres com os quais as novas elites pudessem decorar a respectiva árvore genealógica. No fundo, era, de certo modo, a burguesia triunfante, naquela época, que no fundo ia utilizar o mesmo instrumento que sustentara a anterior elite dominante e que antes repudiara, com o objetivo de descobrir antepassados ou mesmo de os encontrar onde não existissem, para que pudessem ajudar, no fundo, a consolidar o seu prestígio social, o seu poder de influência. Nessa altura apareceram muitos estudos particulares e muita coisa foi publicada, com erros, intencionais ou não.
Mas acredito profundamente que esse mundo está hoje definitivamente arredado. O presente da genealogia é muito diferente. Foi deixando de ser vista como uma prática elitista, feita por um punhado de notáveis ou aspirantes a notáveis, ou às vezes turbadores conscientes da verdade, com finalidade exclusiva de alimentar vaidades. Não é assim que deve ser vista. Atualmente é vista com credibilidade enquanto ciência auxiliar e tem-se notado o aumento de pesquisadores. A evolução historiográfica, na segunda metade do século XX, trouxe definitivamente o caráter científico às pesquisas genealógicas e, apesar de lento e tardio, também se nota já um crescente interesse das universidades por esta ciência auxiliar. Alguns estudos de genealogia, designadamente medieval, têm surgido no meio universitário. Mas o grande crescimento do número de pesquisadores continua a acontecer fora das universidades e estas nem sequer têm procurado formar, nem tampouco enquadrar, esta multidão de autodidatas do ramo da história familiar, que muitas vezes publicam até estudos com nível científico de qualidade pelo menos igual à de muitos académicos. O certo é que não parou de crescer o interesse pela genealogia nas últimas décadas. Em França, até o boom que houve há uns anos atrás, chamada a grande democratização da genealogia, um estudo recente, de 2022, mostra que cerca de 44% dos franceses e 55% nos maiores de 65 anos, pelo menos já fizeram uma vez pesquisa na sua família e 10% deles continuam a fazer e 2/3 publicam hoje em dia estudos. Mas o que tem levado a este maior interesse? E há nestes tempos mais pessoas que passaram a ter tempo disponível e recursos suficientes para dar livre curso ao seu gosto pela história. Outra explicação adicional é aquela que considera como um fator importante, mesmo decisivo, o êxodo rural maciço que despovoou os campos durante os séculos XIX e XX, originando nas gerações seguintes uma imensa multidão de desenraizados urbanos, desejosos de saber de onde vieram. A genealogia, com a sua reconstituição das gerações familiares precedentes, veio preencher esse grande vazio identitário dos descendentes de migrantes internos que perderam as suas referências geográficas e temporais. E de modo idêntico aconteceu com as grandes diásporas, e nós portugueses bem o sabemos, e os açorianos também bem o sabem. Em muitos casos, a procura das origens familiares tornou-se atualmente numa quase obsessão para quem nasceu e se viu crescer numa terra de gente que não o reconhece como sua. É por isso que vemos uma quantidade enorme hoje em dia, de americanos, de brasileiros, a correr às fontes portuguesas para saber mais sobre a sua família. Há dois grandes fatores na base do seu desenvolvimento. A Associação Portuguesa tem estado atenta e acompanhado as inovações. Duas coisas que foram referidas como um grande motor de desenvolvimento da genealogia foi a internet e o ADN. O ADN a internet já todos sabemos o que é que nos trouxe e conseguimos prever muito do que nos vai trazer. A inteligência artificial também, aliás, temos no programa do nosso colóquio uma comunicação sobre isso. O ADN é todo um mundo por descobrir. Gostava de referir aqui que a Associação Portuguesa de Genealogia foi pioneira aí, porque ainda não há muito tempo a Casa Branca, no ano 2000, o Presidente Carter anunciava ao mundo a descodificação do genoma humano como um acontecimento de interesse mundial, o princípio da descodificação, a sequenciação ainda não completa e só acabou em 2020, surgiram algumas empresas que hoje são grandes, enormes, gigantes desta área, com os testes de ADN. A Associação Portuguesa de Genealogia fez, em 2007, uma parceria em Portugal inédita com o Instituto de Medicina Molecular, adscrito ao Hospital de Santa Maria, e os primeiros testes para este fim foram feitos em 2008 e foram os sócios da Associação os primeiros a ser testados, mas estes testes é verdadeiramente um mundo por descobrir.
Descobrir de onde vêm para saber quem são, descobrir a sua história para se encontrarem. Tem permitido também o encontro ou reencontro familiar, mas é igualmente a história local que está associada a cada nova descoberta. Para o futuro, prevê-se uma árvore genealógica mundial. Nós temos quatro avós, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, por aí fora. Assim, de repente, conseguem pensar, ali pelo tempo total de Dom Afonso Henriques, que eu há bocado referia, quantos antepassados. Eu às vezes faço este exercício e as pessoas ficam assim a pensar e tal, e depois dizem, muitos, 600, 1500, e ficam muito admiradas quando eu digo, 8 milhões, ou 16, depende da geração em que tivermos, 8 milhões, 16 milhões. Ora, não havia essa população em Portugal. O que é que isto significa? Significa que hoje em dia quase podemos concluir que toda a gente descende de toda a gente. A consanguinidade é muito forte e não é possível simplesmente, com o número matemático de antepassados que existem, não é possível não estarem quase todos repetidos imensas vezes. E à luz desta conclusão, creio que todos nós, certo, mais uns que outros, representamos hoje todos aqueles que fizeram a história de Portugal. E todos, através dos nossos antepassados, fazemos parte dessa história. Dá que pensar. Termino citando de novo o Oxford Guide to Family History, que diz assim: conhecer os nossos ancestrais já não é uma questão de simples curiosidade. É parte de uma tentativa de explicar a vida e de compreender como chegamos a ser o que somos. Não apenas fisicamente, através dos genes herdados, mas também através dos princípios em que acreditamos, dos comportamentos, atitudes e preconceitos que adotamos e das características que moldaram a nossa personalidade. Acho esta definição absolutamente brilhante deste professor da Universidade de Sheffield. E eu acrescentaria o seguinte, com a devida vénia: a genealogia faz-nos verdadeiramente tomar conhecimento, tomar consciência de que pertencemos a uma corrente vinda do passado, que de uma recombinação persistente de muitas e variadas peças gera um ser único e especial que é cada um de nós. Essa consciência abre caminho ao melhor conhecimento e compreensão de si mesmo, e isto resume o que é e o que deve ser a genealogia.